Shalom, tudo bem com vocês? Gente, eu tô muito feliz de estar aqui, de poder conversar com vocês. Hoje a gente vai falar de um tema muito relevante, que é avivamento e fé. E, primeiramente, eu queria me apresentar, né? Meu nome é Ingrid, eu faço parte da Igreja de Cristo, Mante. E eu sou muito feliz por fazer parte desse ministério. Eu fico muito grata porque vocês são incríveis, família da Igreja de Cristo. Na Igreja de Cristo, eu sou líder do Ministério de Dança. Eu tenho uma célula chamada Adoção. Um beijo para as minhas meninas. Eu também faço parte da célula Débora, que é liderada pela Teila. Incrível, eu te amo. E eu faço parte também do Ministério de Louvor, do Ministério de Teatro. Então, assim como outras pessoas, nós somos bem envolvidos na igreja, e nós amamos o que nós fazemos, e nós amamos o Deus que nós servimos. Então, é uma honra estar aqui compartilhando isso com vocês. E eu pensando sobre isso, eu comecei a me perguntar o que é avivamento, o que vem a ser avivamento, né? E eu pesquisei mesmo no dicionário. E a palavra avivamento, ela quer dizer ato ou efeito de avivar-se. Uau! Ato ou efeito de avivar-se. E eu fiquei pensando muito nisso, porque por vezes eu me peguei imaginando, nossa, avivamento é algo coletivo, avivamento é algo grande, é da multidão e aquela coisa toda. Mas quando eu vi isso, essa frase aqui, e tudo que ela carrega, né, eu percebi, não é só isso. Não é só um ajuntamento de pessoas em um determinado lugar. Não é só isso. O avivamento, o ato de avivar-se, ele vai para além das multidões. E, na verdade, não é necessário uma multidão. É preciso um. E uma multidão é feita de muitos uns. Então, vamos lá. E aí eu continuei a pesquisa e aqui diz assim: é o ato de se avivar, ou seja, de se tornar mais vivo, mais ativo, mais intenso, despertado e nítido. Em suma, o avivamento espiritual consiste no reforço da fé em Deus pelos cristãos. E aí eu pensei muito sobre isso, eu conversei com algumas pessoas que eu tenho muita confiança, que eu sei da caminhada que eles têm com Cristo e tudo mais, e perguntei o que para eles era avivamento, o que isso significava. E a gente chegou num ponto em que realmente não é só sobre um movimento, não é só sobre fogo, não é só sobre falar em línguas, não é só sobre estar no meio da multidão, não é você ir para congressos e mais congressos e eventos e mais eventos e dizer, eu vivi um avivamento. Vai para além disso. E você pode perguntar, Ingrid, mas você tá vendo coisas na internet, no Google, inclusive, no dicionário. O que isso tem a ver com a Bíblia? O que isso tem a ver com o Evangelho? E aí, quando a gente pensa em uma referência bíblica para falar de avivamento, naturalmente a gente vai para onde? Tcharam! Atos 2. Sim. Atos 2, e eu queria compartilhar com vocês aqui, ler, um pouquinho com vocês, e diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa, onde estavam sentados, e apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo que o Espírito lhes concedia que falassem. E eu pensando sobre isso, não é só sobre o que está lá no versículo 4, né? Não é só sobre você falar em línguas, não é só sobre um fogo, não é só sobre um movimento, é algo para além. E aí, eu meditando, eu pensei em separar isso em 4 passos
para que possamos viver um avivamento. É quase um vídeo prático, assim, nossa, eu quero viver um avivamento, vou seguir 4 passos. Eu separei para que a gente possa entender que não é do nada, sabe? Que não é você, tipo, pã, acontece. Ocorreu o avivamento. O avivamento da Rua Azusa não aconteceu do nada. Não foi só naquele momento. O avivamento no País de Gales ou qualquer avivamento que se tenha na história não foi só naquele instante. Existiu um caminho a percorrer, como tudo que acontece nas nossas vidas, sobre todos os processos que nós passamos e enfrentamos. O avivamento também não é instantâneo. Existe um caminho a percorrer, existe um processo que está ali. E eu queria compartilhar com vocês o que o Senhor foi me falando quando eu estava estudando isso, que é o seguinte: primeiro, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Eles não estavam simplesmente vivendo um movimento. Eles foram para um lugar, eles se reuniram como um corpo e eles começaram a orar. Eles estavam ali reunidos naquele lugar com um propósito, que era buscar o Senhor, buscar uma experiência com Deus, buscar estar mais perto do Senhor, sabe? Buscar viver uma experiência que eles jamais tinham experimentado. Eles buscavam, e eu imagino que fosse de forma muito fervorosa, eles estavam ali reunidos, clamando e clamando e louvando ao Senhor. Então, o primeiro passo para um avivamento é nós clamarmos, é nós buscarmos ao Senhor. E isso eu posso fazer sozinha. Sabe, quando eu quero buscar o Senhor, eu posso muito bem ir para o meu quarto, fechar a minha porta e em secreto derramar tudo que eu tenho, tudo que eu sou na presença de Deus e clamar por esse novo na minha vida. Eu posso fazer isso. Eu não necessariamente preciso de um congresso, de uma conferência. E olha que mas nem só de congresso viverá o homem, nem só de conferência viverá o homem. Nós entendemos que nós precisamos de algo além, que é um relacionamento genuíno com o Senhor. Então, primeiro ponto, buscar a Deus. E naquele momento, aqueles homens, eles buscavam a Deus. Eles estavam reunidos no mesmo lugar, buscando em um só propósito. Segundo, de repente. No versículo 2, fala assim: de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa. Às vezes a gente quer que tudo aconteça no nosso tempo, né? Às vezes a gente espera que as coisas elas venham no tempo que a gente espera. Tipo, eu quero me formar na faculdade tal ano. Eu vou entrar na faculdade tal ano. Eu vou casar com tantos anos. Eu vou ter filhos com tantos anos. E eu vou viver um avivamento hoje. Eu vou viver um avivamento agora. E eu vou, sabe, inúmeras coisas que a gente espera que aconteça no nosso tempo. Mas na palavra de Deus nós aprendemos que é no de repente do Senhor, sabe? Há poder no de repente de Deus. Há poder nessa palavra, há poder em esperar o tempo, porque na palavra dele também diz em Eclesiastes 3 que há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo para todas as coisas. Há tempo para tudo nas nossas vidas. Então, nós temos aqui, primeiro, que nós precisamos estar buscando o Senhor em um único propósito. É isso que eu quero, então é isso que eu vou buscar. Segundo, não é no meu tempo. Por mais que eu busque, as coisas podem não acontecer no meu tempo. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Terceiro, que eu quero falar para vocês. Encheu toda a casa. Lá no versículo 4, não, ainda no versículo 2, fala lá no finalzinho, como de um vento impetuoso e encheu toda a casa. O que é avivar-se? Avivar-se está para além do que está fora. É algo que vem de dentro. Sabe, quando Deus ele quer falar conosco, quando ele quer fazer algo diferente nas nossas vidas,
isso não é de fora para dentro. Não é sobre eu estar em um lugar. Não é sobre eu ouvir uma música, não é, sabe, aquelas coisas que podem sim nos conduzir a entrar na presença de Deus, sim, mas não é só sobre isso, é sobre algo que eu vou gerando de dentro, é algo que o Espírito Santo vai gerando dentro de mim. E quando isso é gerado dentro de mim, quando esse fogo ele é aceso dentro de mim, as coisas mudam. Por quê? Porque quanto mais cheio eu sou, eu vou transbordar. Eu não vou dar conta de conter isso, eu não vou conseguir guardar isso só pra mim. Então, isso vai transbordar. Isso vai sair de mim. Entende? Vocês entendem onde eu tô querendo chegar? O ato de avivar-se é uma busca individual. O avivamento, ele é algo que começa comigo. Ele é algo que começa no meu secreto, no meu quarto, aonde eu estiver. Ele vai começar comigo. Ele vai começar na minha atitude de buscar o Senhor. Ele vai começar quando eu tocar o coração do Senhor e o de repente dele acontecer. E quando eu sou tocado, quando eu sou ministrado, quando eu sou avivado, o ambiente onde eu estou, ele muda. Porque quem carrega o Espírito Santo, quem é transformado, jamais vai ser o mesmo. E onde nós pisarmos a planta dos nossos pés será do Senhor. Então, onde nós entrarmos, o ambiente vai ser transformado. Se você entrou em um lugar onde havia guerra, onde havia intrigas, brigas, quando você chega, é para mudar o ambiente. É para que haja paz naquele lugar. É para que você encha aquele lugar com a presença do Senhor. E o ato de avivar-se, viver um avivamento, é também isso, sabe? É você ser cheio de Deus e você transbordar isso. O avivamento, ele começa dentro de nós. O avivamento, ele começa dentro de mim. É sobre o Senhor, é sobre a obra dele e como ele me usa para isso aqui na terra. E o quarto e último ponto, a gente tem que aproveitar a luz aqui. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. O que eu vejo aqui? Um direcionamento. Eu vejo que nada é feito por nós mesmos, sabe? Tudo tem um plano, tudo é feito mediante aquilo que o Senhor quer que nós façamos. E quando nós queremos tomar o controle das coisas, não dá certo, não dá. E o avivamento, ele é isso, ele tem um propósito. Vocês acham mesmo que os discípulos estavam ali, que eles foram cheios, que o ambiente foi transformado, que as pessoas começaram a ser atraídas por aquilo, por acaso? Que elas começaram a ser atraídas por causa deles? Não, sempre foi maior que eles, sempre foi maior. Após eles saírem dali, Pedro, ele ministrou uma palavra que 3.000 pessoas, mais de 3.000 pessoas, porque sempre contavam só os homens, né? Então imagina as mulheres e as crianças que estavam lá. Então mais de 3.000 pessoas aceitaram a Jesus, aceitaram o Evangelho. Então existe propósito no avivamento, existe o propósito em você ser tocado, em você ser ministrado pelo Senhor. Não é só sobre você, mas é através de você. E aí, Ingrid, como que eu faço então essa conexão entre avivamento e fé? Porque a gente tá falando sobre isso, avivamento e fé. E o vídeo já tá ficando muito longo, mas eu quero fazer uma pontuação rápida, que fé tá lá em Hebreus 11, e diz assim, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Se eu não tiver fé, se eu não for movida por essa esperança de algo que eu posso não estar vendo agora, mas que eu desejo vivenciar ardentemente no meu coração, eu não vou conseguir viver um avivamento. Não é só sobre pessoas, não é só sobre um ajuntamento, uma multidão. Como eu falei, eu aprendi isso na escola do Descende. Uma multidão é feita de muitos uns. Então, se você que está assistindo esse vídeo deseja viver um avivamento, comece dentro do seu quarto, buscando ao Senhor, vivendo isso, porque avivamento, para mim, é isso.
sabe? Não começa dentro de nós. E o Senhor tem me falado muito sobre profundidade. E cada vez que nós vamos mais fundo nele, nós descobrimos mais coisas em Cristo. Nós descobrimos os segredos profundos do coração de Deus. Se nós buscarmos, então começa na busca, sabe? E o desejo do meu coração é que você seja ministrado pelo Espírito Santo. Não é só sobre o que eu estou falando, não é só sobre aonde eu me encontro nesse momento. É sobre quem o Senhor é sobre o que Ele representa para nós, é sobre o amado das nossas almas, é sobre viver esse relacionamento com o Senhor, é sobre andar com Ele dia e noite. É sobre quanto mais nós estamos perto dEle, mais é revelado algo em nós que precisa ser transformado. Então, o avivamento, ele é um ato de avivar-se, ele é o ato de estar mais ativo, ele é o ato de ver intensidade, mas ele também é transformação. E quando nós nos deixamos ser transformados, quando nós nos deixamos ser vulneráveis na presença de Deus, algo em nós é transformado, sabe? Então, que você seja tocado, ministrado pelo Espírito Santo, que nessa tarde, nesse dia, onde você estiver, você seja tocado pela doce presença do Espírito Santo, que o avivamento comece aí. Descende aconteceu em fevereiro, e eu estava lá, e eu vivi aquele ajuntamento, sabe, aquela multidão de pessoas estavam lá, mas não era sobre a multidão, era sobre o que cada um carregava nos seus corações, era sobre o desejo de viver algo maior com o Senhor, e nós estávamos ali unidos no mesmo lugar, sabe, no mesmo propósito como aconteceu aqui. E à medida que nós estávamos ali clamando, milagres foram acontecendo, coisas foram acontecendo e destinos foram sendo destravados. Então, existe algo para acontecer aí e começa por você. Estou muito feliz de ter feito esse vídeo. Foi um desafio, sei que ficou grande. Espero que você tenha ficado até o final. E se você ficou, comenta aí. Deixa o seu like, compartilha, sabe? Manda perguntas pra gente. Vai comentando o que você acha, pra você o que é avivamento, o que é fé. Não é uma regra o que eu falei, sabe? Deixe-se assim fluir. Vamos nos ajudar a crescer, vamos contribuir para que o reino de Deus ele se expanda. É sobre o quanto nós amamos ao Senhor, é sobre o quanto nós queremos fazê-lo conhecido. E é isso. Um beijo e tchau, tchau. Shalom, shalom, gente!